Vejamos então esse outro exemplo que diz o seguinte: f de x igual a cosseno de x. E eis aqui o gráfico, né, da nossa f de x. Bom, você só vai entender melhor esse exercício se você já tiver visto o conteúdo de trigonometria no ciclo trigonométrico, tudo bem? Muito bem. Vamos aqui então analisar se a f de x igual a cosseno de x é ou não uma função par. Bom, uma das maneiras que você pode fazer isso, né, é analisando o seu gráfico, né? Vejam que o nosso exercício aqui, ele foi camarada, né? Além de mostrar a função para a gente, ele mostrou o gráfico. Então, pelo gráfico, eu consigo verificar se ela é ou não uma função par, certo? E como é que eu faço isso? Bom, vamos pensar aqui primeiro, né, no eixo y. Eu sei que o gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo y. Professor, o que isso significa? Significa que o eixo y ele funciona como se fosse um espelho, certo? Então vejam que à direita do eixo y eu vejo, né, esta parte do gráfico. Bom, de maneira espelhada, do lado esquerdo eu tenho que ver mais ou menos a mesma coisa. E vejam que se eu espelhar aqui, olha, né, então em relação ao eixo y, eu estou vendo, né, que a minha parte direita do gráfico realmente está espelhada em relação ao lado esquerdo. Muito bem, então esta é uma das características da minha função par. Maravilha? Outra característica que a gente pode observar é o seguinte, que toda função par, o domínio é simétrico em relação à origem, né, que é esse 0 para o x, 0 para o y. Percebam que o domínio é observado no eixo x e vejam que tudo isso aqui, ó, é o domínio dessa função do lado direito da origem. Se nós observarmos que o domínio, né, do lado esquerdo também está simétrico, então vejam que eu já tenho ali duas características confirmadas para uma função par. E aí vejam que isso realmente acontece, né? Do lado esquerdo, o domínio do lado esquerdo da origem é o mesmo, né, domínio ali, né, simétrico em relação ao lado direito. E aí, então nós temos o seguinte, pessoal, que de fato esta função aqui, ó, ela é uma função par, maravilha? Mas professor, e com cálculos, como é que eu verifico, né, se a f de x igual a cosseno de x, ela é uma função par? Bom, primeiramente vamos lembrar que toda função par, ela, né, tem que a f de x é igual a minha f de menos x, certo? Bom, o que isso significa? Que eu tenho que atribuir valores opostos para o x e verificar se esses resultados serão iguais. Bom, no caso do cosseno, nós vamos fazer o seguinte, ó, a f de 30 graus, correto? Vai ser igual a cosseno de 30 graus. E nós sabemos, né, que o cosseno de 30 graus, para aquela tabelinha lá de ângulos notáveis, né, nós temos que cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, não é isso? Maravilha. Então vejam que o cosseno de 30 vai dar aqui, né, a f de 30 vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Maravilha. Para verificar se a função é ou não par, eu tenho agora que testar o valor oposto, né, ao nosso ângulo de 30 graus. E aí vale destacar aqui para a gente o seguinte, né, que quando eu estou falando do ângulo de 30 graus, né, eu estou falando aqui, né, de caminhar no sentido anti-horário, certo? Bom, então nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Quando eu falo que eu estou pegando 30 graus, vejam que aqui, ó, é o 0 grau, certo? E aí eu estou andando 30 graus, mas eu estou andando aqui, ó, galera, no sentido anti-horário. Então vejam que aqui, ó, eu tenho 30 graus, certo? Agora, o que significa, né, eu pegar o valor oposto de 30 graus, certo? Bom, significa que eu vou ter que fazer aqui, ó, a f de menos 30 graus. Ou seja, eu estou calculando aqui agora o cosseno de menos 30 graus, certo? E aí, o que significa esse menos 30 graus, certo? Significa que, na verdade, agora eu estou andando 30 graus a partir aqui do meu 0 grau, certo? Só que agora no sentido horário, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Esse menos 30 graus é como se eu estivesse andando aqui, ó, no sentido horário. E aí, vejam, então, que este ângulo aqui agora, ó, certo? Ele é o ângulo de menos 30, andando no sentido horário. Então, este ângulo, certo? É o de menos 30 graus, certinho? Bom, só que para a gente poder enxergar isso no ciclo trigonométrico, percebam que esse ângulo, né, de menos 30 graus, igual está mostrando aqui para a gente, não ficou legal verde no verde, né? Vou colocar aqui de amarelo. Esse ângulo de menos 30 graus, na verdade, ele vai representar quem para a gente? Nós sabemos que todo o ciclo trigonométrico, certo? Ele vale 360 graus, não é isso? Então, uma volta completa no ciclo trigonométrico vale 360 graus. Agora, se eu andei 30 graus no sentido horário,
Isso significa que no sentido normal do ciclo trigonométrico, eu parei em qual valor? Na verdade, eu parei ali no valor de 330 graus. Então, percebam que a f de menos 30 graus é igual ao cosseno de menos 30, que na verdade vai ser igual ao cosseno de 330 graus. Beleza? Maravilha. E nós sabemos o seguinte, né, que o cosseno no quarto quadrante, ele é um valor positivo, não é isso? No primeiro quadrante ele é positivo, no segundo ele é negativo, no terceiro ele é negativo e no quarto ele é um valor positivo, certo? E vejam que o meu objetivo agora é descobrir quanto é que vale o cosseno de 330. Se eu descobrir que o cosseno de 330 graus dá o raiz quadrada de 3 sobre 2, então eu sei que a função ela é par, certo? Bom, e como é que eu faço isso? Eu vou ter que fazer então aqui, ó, a redução ao primeiro quadrante, certo? Então nós vamos ter que fazer redução, certo? Ao primeiro quadrante. E como é que eu faço isso? Bom, eu vou calcular aqui o ângulo θ, que é o seguinte, eu vou pegar justamente esse 360 graus, né, que é a volta completa que nós temos, menos o ângulo de 330 graus. Opa, isso, 330 graus. Que vai ser igual a quem? Vai ser igual a 30 graus. O que isto significa? Significa o seguinte, professor, ó, que a f de menos 30 graus é igual ao cosseno de menos 30, e a gente já viu que o cosseno de menos 30 é a mesma coisa que o cosseno de 330 graus, e fazendo a redução ao primeiro quadrante, eu percebi que o 330 graus é a mesma coisa que o 30 graus, certinho? Bom, então vejam que eu posso aqui agora fazer essa substituição aqui, então, ó, que o cosseno de 330 vai ser a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. E a gente sabe que o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, esse valor aqui é o mesmo que esse. Em outras palavras, o que nós temos? Nós temos aqui então, né, que a nossa f de x é igual, melhor, né, a f de 30 graus, vejam que a f de 30 graus vai ser igual a f de menos 30 graus. E aí, de fato, nós temos então que a função cosseno de x ela é uma função par.